pregar sobre o poder de um sonho. O que ele falou ali, que você, na hora certa, que você brilhe, querido. Brilhe da melhor forma possível. Essa noite eu quero que você descubra a melhor versão de você mesmo. Há uma versão sua, querido, no céu, que Deus estabeleceu, que é muito melhor do que você está vivendo hoje. Você hoje está apenas vivendo uma gota daquilo que Deus tem para você, porque o protótipo de Deus, o protótipo que Deus fez de você é muito maior, querido. A visão que Deus tem para você, ela é muito maior. Não se prenda, querido, olha isso. Um senhor de 50 anos começou a malhar. E quando ele tinha 70, ele já estava malhando muito. Eu vejo jovens aqui, 17, 18 anos, querido, que não conseguem malhar com 17 anos, que não vão para uma academia, que não cuidam do seu corpo. Querido, precisamos cuidar do nosso corpo, alma e espírito, amém? Precisamos cuidar do tempo do nosso espírito. Eu estou cuidando bem do meu, ainda mais com essa camisa nova que eu ganhei, fala sério. Deus é bom, querido. Então cuide, querido. Um homem de 50 anos foi para uma academia porque ele tinha um sonho, o poder de um sonho. Ele pisou na passarela com 79 anos. O que foi isso? Um poder de um sonho, querido, porque ele tinha um sonho. Ele queria chegar a algum lugar. Mas tem pessoas que não têm sonhos, querido, que acham que a sua vida não tem mais, que você não tem mais meta, não pode mais, não consegue, por causa de circunstâncias da sua vida. E essa noite eu quero que tudo isso seja quebrado na sua mente. Essa noite eu quero que você volte a sonhar. Essa noite eu quero que você pegue aquele sonho que estava lá encostado, aquilo que você achava que você não conseguiria mais, aquilo que você achava que era impossível para você. E tome o exemplo do Dr. Shun Shon Shen. O nome dele é esse. Que aos 80 anos, querido, ele alcançou o seu sonho. E se ele alcançou, querido, eu vou alcançar também. Hoje, eu estou aqui realizando um sonho. Quando eu me converti louco, perdido, drogado, sem nenhuma perspectiva de vida, e eu olhava aqueles homens pregando e eu falava, poxa, um dia eu queria estar ali, mas eu vi isso tão distante. Eu, um cara sequelado, sem estudo, sem nada, sem nada, eu falava, meu Deus, não vai ter como. E eu sonhava, um dia eu queria estar ali ministrando a palavra de Deus, pregando essa palavra maravilhosa, ganhando almas. Então hoje eu estou aqui vivendo um sonho, lógico, hoje eu estou nervoso aqui, né, substituindo o pastor Ricardo Melo, né, mas eu estou muito feliz, porque isso aqui para mim é um cumprimento de um sonho. Eu estou vivendo o meu sonho, pregar a palavra do Senhor para mim é algo mais maravilhoso, é o meu sonho, é o estilo da minha vida, é o que eu amo fazer, é pregar a palavra do Senhor. Então eu quero pedir a você que você aperte seus cintos, abra sua mente, o seu coração para sonhar mais profundo. Abra sua Bíblia em Gênesis 41. Não tem como falar de sonhos e não falar desse homem. Você da base deve estar falando assim, o pastor já pregou essa palavra. Não, querido. Essa palavra eu cavei o coração de Deus ontem e hoje. E é uma palavra nova, amém? Nós ficamos 1 mês e meio pregando sobre entre o sonho e a conquista, né? Mas essa palavra é nova, amém, queridos? É fresquinho. Eu digitei www, fala a Deus que eu quero te ouvir, desceu o e-mail hoje à tarde, amém? Então é fresquinho. Diz assim, Gênesis 41, 37. E esta palavra foi aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó ao seu servo, acharíamos um homem como este, a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. 42. E tirou Faraó o anel da mão e pôs na mão de José. E o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. 43. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim pôs sobre todo
a terra, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Passa um pouquinho, vai mais um pouquinho para frente, vai lá em Gênesis 45. Gênesis 45, 1. Diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó ouviu. Versículo 3. E disse José aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da face. E disse José aos seus irmãos: peço, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então José disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois não vos entristeceis, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou antes de vocês. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor. Eu quero te louvar por esse exemplo vivo que o Senhor deixou, que é a vida de José. E nessa hora eu me coloco diante de Ti, Pai, porque há muitos sonhos que estão aqui adormecidos, há muitos homens e mulheres aqui cheios de potencial, que não estão vivendo o melhor da sua versão. Então eu quero te pedir essa noite, Pai, encha-me do Teu Espírito, assim como o Senhor tem falado comigo esse tempo sobre sonhos, que eu consiga passar tudo aquilo, Pai, que Teus filhos precisam ouvir essa noite, para que eles venham sair desse lugar, Pai, esse lugar cômodo, para que eles venham sair desse lugar, Pai, que eles não têm sonhado, não tenho avançado mais, para que eles venham viver o melhor da vida deles. Senhor, eu me coloco diante de Ti como pó, cinza, nada que sou. Eu Te dou a honra, a glória e o louvor. Mas uma coisa eu Te peço: flua aqui essa noite, cerca esse lugar, Pai, com uma milícia de anjos para ministrar o coração dos meus irmãos essa noite. Que toda resistência, em nome de Jesus, tudo que vem, Pai, para que Teus filhos não entendam a palavra, eu quero repreender agora e dar uma ordem: bata em retirada em nome de Jesus, e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa fluir aqui essa noite de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Que história linda que acabamos de ler, né, queridos? Que história maravilhosa, que coisa linda. José chegando ao trono do Egito, José agora recebendo um anel no dedo de Faraó, vestes novas, José agora chegando diante dos irmãos e falando: eu sou o irmão de vocês, cadê papai? Fiquem tranquilos, o Senhor me enviou antes para ter provisão de alimentos. É muito lindo, querido, você começar a história pelo final. Aqui nós estamos vendo o final da história, é muito bom. Mas eu fico imaginando Deus chegando para José e falando: ei, vem cá, José, eu quero usar você nessa geração. O que acontece? Vai haver 7 anos de fome, vai haver uma escassez na terra, e eu preciso levantar um homem sábio para estar lá, para governar, para abençoar o meu povo. Então eu quero usar você. Só que olha só, José, antes disso, antes de você governar, você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai ser vendido, você vai passar fome, você vai ser chicoteado, você vai ser humilhado, você vai passar frio. Contasse todo o trajeto para José até ele chegar no sonho. José fala: não, Senhor, faz um negócio, escolhe outro, eu não. Se o Senhor tivesse falado para Lutero o que Deus queria fazer com a reforma através dele, mas se ele contasse todo o trajeto que Lutero ia passar. Se Deus chegasse para Paulo: ei, Paulo, eu quero usar você. Eu quero usar você, Paulo, mas antes de você pregar para os gentios, você vai ter que passar por um naufrágio, você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai levar chicotada, você vai passar perigo de morte. Paulo ia falar: não, por favor, Senhor, escolhe outro. Se o Senhor tivesse falado com Martin Luther King: ei, Carol, eu quero te usar para fazer uma união entre os negros, os escravos, os brancos e os negros. Mas antes disso, você vai ter que passar por prisão, Mas em vez de Deus chegar para José e contar tudo o que ele ia passar,
Deus plantou um sonho no coração de José. Em vez de ele contar o final da história, ele plantou um sonho, porque ele sabia que se ele plantasse um sonho no coração de José, ele iria longe. Querido, Deus tem plantado um sonho no seu coração. Deus tem plantado um sonho no meu coração. E nós temos que focar esse sonho e ter objetivos nesse sonho. Você quer saber quantos aqui querem saber o chamado da sua geração? Para que você foi chamado? Sabe para que você foi chamado? Você tem que ver a necessidade da nossa geração. Para você descobrir o seu chamado, você tem que saber qual é a necessidade dessa geração. Qual é a necessidade onde você está inserido. Qual é a necessidade da sua família. Qual é a necessidade de uma pessoa. Qual é a necessidade do bairro que você mora. Porque Deus levanta libertadores. Deus levanta homens e mulheres que sonham. Por que José teve um sonho de governar? Na verdade, esse sonho não era o sonho de José, era o sonho de Deus, porque ele precisava de um homem para governar num tempo de escassez na terra, para que o povo não morresse de fome. E Deus tem um ministério para você, querido. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem plantado um sonho no seu coração. Não um sonho pequeno, mas um sonho grande, que aos teus olhos humanos você não consegue realizar. Você não vai conseguir chegar. Imagina Martin Luther King, quando ele foi chamado. Querido, 350 mil pessoas pararam para ouvir esse pastor batista. 350 mil pessoas, entre brancos e negros. Numa era onde era uma guerra entre brancos e negros, não conseguia haver paz. E esse homem se coloca na frente dessa multidão. Por que eles pararam para ouvir ele? Porque ele tinha pagado um preço. Tinha perseverado no sonho dele. E quando ele pega o microfone, a primeira coisa que ele fala para aquela multidão é o quê? Eu tenho um sonho. Olha o que ele falou, a primeira coisa que ele falou. Eu tenho um sonho de ver negros e brancos no mesmo lugar, votando, tendo os mesmos direitos. Olha que coisa poderosa. Sabe o que sustentou ele na prisão? Tudo onde ele passou, Martin Luther King, foi isso, foi o sonho. Ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de chegar a algum lugar. Querido, onde está o seu sonho? Como você tem vivido? Qual é o motivo que você acorda pela manhã? Sabe por que tem muitas pessoas entrando em depressão? Porque não tem um sonho, não tem um propósito de vida, não sabe para onde está indo. Numa terra dessa cheia de oportunidade, querido. Nós vivemos em um tempo de muitas oportunidades. Quanto maior é a crise, maior é a oportunidade. Quanto mais tem pessoas sofrendo, maior é o grito de Deus querendo levantar homens e mulheres para fazer a diferença. Querido, a sua célula não foi levantada para ficar dessa maneira. E quando eu digo a sua célula, eu não estou falando para líderes de célula, não. Eu estou falando para você que frequenta um pequeno grupo. O seu trabalho, querido, não é para ficar dessa maneira, não. Deus tem um projeto muito maior para a sua empresa. Deus tem um projeto muito maior para os seus sonhos, para a sua faculdade. Mas você precisa sonhar, você precisa ter isso como foco na sua vida. Mas tem muitas pessoas que param nas etapas da vida. Tem muitas pessoas que param o estágio da sua vida e largam o seu sonho. Tem muitas pessoas, por causa de algum determinado momento na sua vida, elas param e guardam o seu sonho. Quantos aqui estão passando por um problema financeiro? Levante sua mão. Levanta, querido, para, ó. Se não, deixa eu ver aqui que eu vou pedir um dinheiro emprestado. Quantos aqui estão passando por um problema na saúde? Com a família? Um problema familiar? Querido, todos aqui estão passando problema, mas eu tenho uma palavra de vitória para você, querido. Esse problema vai passar, querido. E vai vir um outro muito maior. Aleluia! Se você quiser, eu posso contar uma história da Carlochinha para você aqui. Posso te fazer rir, posso falar que não, que esse problema vai acabar. Aleluia, só vitória. Sabe qual é a vitória, querido? É você saber viver na guerra, no problema, em vitória. Essa é a vitória do crente. É isso que Paulo diz quando ele está acorrentado. Ele diz, alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. É você saber ser alegre em meio à luta, porque a vida, querida, ela é feita de lutas.
Não tem jeito, não tem como correr disso. Isso é para rico, para pobre, para mediano, para miséria. Todo mundo tem as suas lutas, querido. Todo mundo passa por problemas e por dificuldades. Não tem como se desviar do dia mal. Ele vem, ele bate na nossa porta. Eu não estou jogando maldição na sua vida, mas eu estou sendo realista. O que você precisa ter é um sonho dentro de você. O que você precisa ter é uma visão e saber que o dia mal vem, mas ele vai passar. Porque a Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você vai conseguir superar, você vai passar por isso, mas isso não quer dizer que não vão se levantar outras dificuldades. Querido, eu fui abençoado. Eu casei com a mulher mais linda da face da terra. Deus me abençoou, me deu uma mulher maravilhosa. Muito bom. Cadê os solteiros? Cadê? Se tu quer casar, tu levanta essa mão, cara. Aleluia. Vocês vão casar, fica tranquilo. E eu fui muito abençoado, mas o nosso casamento hoje, depois de quase 17 anos, está muito mais forte, querido. Está muito melhor, está muito mais gostoso, está muito mais feliz do que quando a gente começou. Por quê? Por tamanhas lutas e perseguições e pedradas que nós já vivemos. Sabe quando eu tenho medo quando eu converso com um casal jovem, e aí, como é que tá? Não, tá tudo bem, o namoro tá tudo bem. Não, a gente vai casar, vai... E aí, mais brigo? Não, a gente nunca brigou, pastor. Vocês nunca brigaram? Não, pastor, nunca brigamos. Eu falei, meu Deus, tem que estudar esse ser. E eu fico preocupado por quando casar, sabe por quê? Porque quando casar, a primeira briga que der, eu não quero mais, me decepcionei, vou me separar. Eu e ela, aqui a gente brigava, querido. A gente briga, o namoro era briga, vai embora, e vai para o Rio, volta. Ela morava no Rio, em Teresópolis, uma vez a gente brigou, sei que eu falei, tu quer ir embora? Vai embora, então ela foi embora, aí fez a mala, aí quando ela saiu, eu, malandro, peguei a moto, falei, vou sair também, aí passei por ela, falei, tu quer uma carona? Aí ela, quero, falei, tá bom, aí fui, aí ela foi sem encostar comigo na moto, não sei como, equilibrando lá atrás, que ela só sabia andar assim, foi... Quando chegou lá na rodoviária, eu falei, e aí, pode ir? Ela, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ela levantou, eu falei, então, vamos para casa? Ela, vamos. Só gastamos gasolina da moto. Mas estamos aqui hoje, querido. Uma vez o Espírito Santo de Deus tocou no pastor, de uma tal maneira, a gente estava em casa, um pé de guerra, não te quero mais, daqui a pouco a campanha, blé. Quando a gente olha quem é o pastor amou o pastor, e agora? O pastor está embaixo, agora tu vai fazer tuas malas, agora vou mostrar para ele quem a gente é. Não, pastor, meu Deus, e agora? Aí ele, oi, tudo bem, vim tomar um café. Vocês estão estranhos, o que está acontecendo? Nada não, pastor. O que está acontecendo? Não, pastor, aqui a gente estava aqui já separando já. Separando? Meu pastor era bem calminho. Separando o judeu. Senta aqui, seu judeu. Então, nosso casamento hoje é muito mais forte. Por quê? Por causa das lutas que nós passamos. Porque são as lutas, querido, que vão te fazer crescer, te amadurecer, para você conquistar o seu sonho. Para você chegar onde você deseja chegar. E eu pude ver isso na vida de José, e eu quero que agora você, de repente, você vai se identificar com algumas fases de José, com algumas fases da vida dele que você parou. Você parou por causa que algo bateu na sua porta. E eu pude ver que José, ele não parou. Ele não parou por causa do dia mal. José não parou, querido, pelo ciúme. Se você quiser abrir lá em Gênesis 37... Eu só vou passar direto, mas só para você ter uma noção onde está. José, ele não parou nos ciúmes, querido. Ciúmes de quem? Dos irmãos. Gênesis 37, 4, você vai ver que os irmãos tinham ciúmes dele, mas ele não parou. Ele não parou no ciúme dos irmãos, querido, aqueles que eram para apoiar o seu sonho. Quando José contou, eu tenho um sonho, os irmãos se encheram de ciúmes. Encheram de ciúmes de quê? Da capa dele, porque ele tinha uma capa. Encheram de ciúmes por quê? Porque o pai amava mais a ele. E porque ele tinha um sonho, querido. Então, aqueles que eram para apoiar ele, tiveram ciúmes dele. Tem muitas pessoas que pararam por causa disso. Sabe por quê? Porque tinha um ministério dentro da igreja, e aí se levantou um irmão dentro da igreja com ciúme, e você parou. Não vou fazer mais, o irmão se levantou. Querido, não se importa quem se levanta, não importa quem se levante, querido. Você tem um sonho, você tem uma meta. A gente andando lá na Vila Feliz, querido, é muito desviado, querido.
E aí você conversa com, oi, tudo bem? Tá, oi, tudo bem. Pô, não, eu era da igreja, mas você se desviou por quê? Não, eu me desviei porque o irmão na igreja estava cheio de ciúme, aí eu me desviei. Você se, não, eu desviei porque o pastor não olhou para mim. Você desviou porque, eu desviei porque lá na igreja, sabe, era muita fofa. Você sempre se desvia porque olhou para alguém, querido. Então não deixe isso entrar no seu coração, querido. José não parou por causa do ciúmes. Quando chegou essa fase na vida dele, querido, ele não parou. José não parou por causa do ciúmes. José também não parou, sabe por quê? Por causa da inveja. Os irmãos o invejaram a capa dele, invejaram o amor do pai dele. No versículo 11 você vê isso. E ele não parou por causa da inveja, querido. E hoje nós vivemos, infelizmente, num lugar assim. Quem vai invejar é quem está perto de você. Ninguém que mora lá no Japão vai te invejar. Como? Mora lá no Japão. Quem vai te invejar? Olha para o lado aí. De ladinho assim. Infelizmente, querido, aqui quem estava invejando José eram os irmãos dele, que estavam dentro da casa dele, querido. Infelizmente. Só vai te invejar alguém lá do Japão se você for esses trouxa que fica botando tudo no Facebook, querido. Essas pessoas que expõem a vida no Facebook, querido. Alô? Aquilo é uma rede social, querido. Isso aí todo mundo está vendo a tua vidinha, querido. Aquilo ali não é só você e a telinha, não, aqui, no computador, não. Ó, teus amigos, é todo mundo, querido. Está olhando a sua vida. Então, para de ficar mandando indireta para os irmãos, pô. Tem irmão que usa o Facebook para mandar indireta. Fulano, tem... Aí bota, um amigo meu está passando por isso. Para, cara. Facebook não é para isso, não, cara. Facebook é a ferramenta que Deus está nos dando para evangelizar, para falar do amor de Deus, para mostrar algo diferente. Queridos, olha só, nós pregamos muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Sabe o que está acabando com a igreja de hoje? Cristãos, homens e mulheres, que falam uma coisa, mas o seu comportamento é outro, a sua maneira de viver é outra. E isso está afastando as pessoas de Cristo. Porque se você fala uma coisa e você vive outra, as suas atitudes são outras, querido, ninguém vai confiar em você. Chegou o ponto de uma pessoa falar assim, eu vou para a sua religião, porque acho que é uma religião, né? Eu vou para a sua religião, eu vou para a sua igreja para viver igual a você. As nossas atitudes falam mais alto, o jeito que você trata a tua esposa, o jeito que você trata o seu filho, o jeito que você trata o seu pastor, o jeito que você dirige. Aí atrás, a serviço do rei. Queima mesmo, Jesus. Você está entendendo? Mas isso aqui é só uma janelinha que abriu. Não tem nada a ver com o que eu estou pregando. Mas se eu falei é porque alguém de repente está precisando ouvir isso. Cuidado com o Facebook, cuidado com o Instagram, querido. Ele não parou por causa da inveja. Mas tem gente que abre mão dos sonhos por causa dos outros, querido. Ele não abriu mão por causa do ódio, querido. Seus irmãos o odiaram, diz no versículo 8. Quando ele contou o sonho, seus irmãos o odiaram ainda mais. Imagina isso, querido. Os irmãos o odiaram, querido. Imagina você ser odiado pelos seus irmãos. Imagina você ser odiado pelo seu irmão, ser perseguido pelo seu irmão dentro da sua casa. A Bíblia diz isso, e os seus irmãos ainda odiaram ainda mais. Quer dizer que já odiavam ele. Quando ele contou o sonho, odiaram ainda mais. Imagina isso. E o que José fez? Sabe o que eu acho legal? Que José conta a primeira vez o sonho dele. Você vê que ele conta para os irmãos. E aí os irmãos o criticam. Sabe o que ele faz? Ele sonha de novo. Ele vai, agora chama o pai, os irmãos já falam, eu tive outro sonho, não foi só aquele não. Agora papai e mamãe também se curvavam diante de mim. Ele não parou, querido, ele continuou sonhando. Mas tem pessoas que sonham e quando se levanta o primeiro obstáculo, você para de sonhar. Você desiste do seu sonho, você acha que você não é capaz. Você acha que você não vai conseguir conquistar. Mas José, diante do ódio dos irmãos, ele não parou. José não parou diante da traição. Querido, no versículo 23 e 24, você vê que ele foi traído pelo próprio irmão. Imagina isso.
Diz a Bíblia que quando José está vindo, os irmãos olham, o que os irmãos falam? Lá vem aquele sonhador. Naquele momento ele era visto só como um sonhador, querido. De repente muitos olham para você e falam, olha só que cara louco. Que sonhador, rapaz. Muitos estão olhando, falando assim, esse pastor Roberto é louco, olha só, indo lá para a Vila Feliz, enchendo um carro de lama. Ó, meu carro pode ver que é a nova pintura dele, a metade é branca, a outra metade é barro. É estilizado. Mas eu tenho um sonho para aquele lugar, eu estou sonhando, querido. Estou sonhando com aquela igreja, estou sonhando com uma obra social forte ali, eu estou sonhando em jovens sendo resgatados das drogas, famílias, eu estou sonhando, querido. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho para a base, eu tenho um sonho para a igreja Mir, eu tenho um sonho. Mas, diz a Bíblia que ele quando chegou falaram, lá vem aquele sonhador, lá vem aquele sonhador. E aí o que eles fizeram? Traíram, ele foi traído pelos seus irmãos, querido. Foi traído, jogado numa cisterna. Tem muitos irmãos que querem fazer isso, querido. Querem jogar teus sonhos numa cisterna. Querem jogar os teus sonhos numa cisterna. Mas sabe o que é o pior? Que tem muitos que estão se deparando com situações da vida e você mesmo está jogando teus sonhos numa cisterna. Não são irmãos que estão jogando, não, você mesmo. Você mesmo está parando achando que você não pode por causa das suas circunstâncias, por causa do seu grau de escolaridade, por causa de onde você mora, por causa da sua conta da sua conta bancária, por causa da crise do Brasil. Querido, Deus não está limitado a isso, não. Não ponha Deus numa caixinha de fósforo, não, querido. Não limite Deus. Deus não depende de Temer, Deus não depende de Barack Obama, Deus não depende de Bush, Deus não depende de ninguém, querido. Depende de Bolsonaro. É brincadeira, querido. Deus não depende de circunstâncias, querido. Deus não depende de quanto você tem na tua conta financeira para Ele te abençoar, não. Pelo contrário, muitas vezes Ele gosta de usar mesmo aquele que não tem nada. Então não fique limitado a isso, porque ele foi traído. José não parou na traição, querido. José também não parou, sabe quando? Quando ele perdeu tudo. José perdeu tudo, querido, imagina isso. José, filhinho do papai, diz a Bíblia que o seu pai amava mais do que os outros. Diz a Bíblia que ele tinha uma capa vermelha e preta do Mengão. E ele desfilava com aquela capa. Diz que era uma capa muito bonita, né, pastor? Né? Eu creio que era vermelha e preta. Com um brasão do Mengão assim. Eu creio nisso, né? Isso, lógico, é uma interpretação minha, amém, querido? Você pode encontrar isso lá na 2 Roberto, versículo 4. Então, querido, ele perdeu tudo, esse direito de filhinho de papai. Ele era o filhinho de papai que bebia todinho de manhã. Mamãe, aí mamãe ia lá fazer o pãozinho com queijo. Sabe aquele irmão chato? Que mamãe vai ficar babando lá, vai, leva o queijinho com presunto. O papai chegava, hoje vamos andar de cabra. Botava ele em cima da cabra e ia passeando. José e o pai de cabra, que bonito. E agora, querido, ele está numa cisterna. Agora os irmãos arrancaram a sua capa. Agora ele perdeu tudo, querido. Agora José é um desconhecido. José agora não tem mais o carinho do pai, não tem mais o colinho da mamãe. José agora não tem mais o todinho geladinho de manhã. José agora é um jovem de 17 anos jogado numa cisterna fria e gelada. Mas isso não parou José, querido. Isso não parou José, nem a traição. José não parou no medo, querido. Muitas pessoas param no medo. É a doença do século agora. A depressão, o que é? É um medo de sair de casa, é um medo. José não parou no medo. Imagina isso comigo, querido. Imagina isso comigo agora, 17 anos, filhinho de papai, era o playboyzinho de Canaã. José, o filhinho de papai, e agora ele é vendido como escravo, querido. Imagina o medo que não estava no coração de José, quando seus irmãos pegaram e venderam ele para aqueles mercadores. Querido, eu fui curioso, eu fui estudar quantos quilômetros tem de Dotã até o Egito. São 425 quilômetros mais ou menos. Querido, são 4 vezes você indo para Recife e voltando mais ou menos. Indo e voltando a pé, como escravo. Naquela época não tinha carro, não tinha isso não, querido. Ele foi acorrentado, e andando até o Egito.
Imagina o coração de um jovem desse, querido, indo para um lugar onde ele não conhecia a cultura, onde as pessoas se comportavam diferente, e agora ele é escravo. E não tinha essa frescura de hoje, não, dos direitos humanos, né? Que hoje o negócio está complicado, né? Você for assaltar, você bater no bandido, tu quer preso. Mas naquela época não tinha direitos humanos, não, querido. Ele era escravo mesmo. Ele estava indo ali sendo chicoteado, humilhado. Imagina o medo, quanto medo não tomou conta do coração de José. Mas José não parou no medo, querido. Por que você está parando no medo? Às vezes é o medo dessa crise, o medo da conta que chegou e você não consegue pagar, o medo do cartão de crédito, o medo como é que vai ser a vida do seu filho, o medo do seu casamento, o medo. Não pare por causa do medo, que tudo que Satanás quer é te aprisionar. Mas José não parou, querido, no medo. Ele rompeu. Outra coisa que José não parou, querido, no pecado. José agora já está na casa de Potifar, e ali ele já domina tudo, ali Potifar deixa ele governando tudo. E vem a mulher de Potifar e fica atrás, diz a Bíblia que a mulher de Potifar estava atrás dele para o pecado. Querido, ninguém ia saber. José poderia ter parado no pecado, mas ele falou não, querido. José sabia falar não para o pecado, ele fechou essa porta. Ele poderia ter parado no pecado como tem muitos parando, porque não tem uma visão, não tem uma meta. José, ele tinha um sonho. Então veio uma porta, veio uma bandeja no meio do caminho, querido. Sempre vai vir uma bandeja no meio do caminho, querido. Sempre vai vir uma bandeja, sempre vai ter alguém batendo na tua costas e falando: ei, você é melhor, cara, vai na frente. Ei, você não precisa do teu líder não, cara, abre a tua cela, vai embora. Ei, rapaz, abre a tua igreja, para que tu tá aí? Vai, rapaz. Ei, aí no teu trabalho, teu gerente não sabe de nada, passa por cima dele, vai direto no teu patrão. Sempre tem, querido, sempre tem um atalho no meio do caminho. Sempre tem uma porta no meio do caminho, mas nem todas as portas são de Deus. Nem todas as portas que aparecem para mim, para você, é para a gente entrar não, querido. E às vezes a porta pode ser até bonita. Porque fala sério, mulher de Potifar. O cara era o primeiro lá, era o comandante da guarda. Naquela época, querido, esses homens, eles escolhiam as mulheres. Tu acha que ele escolheu quem? Assim, ó. Essa aqui vai ser minha mulher. Não, ele podia escolher. E homem é pelos olhos, que mulher, ó, de vez em quando tu vê, né? De vez em quando tu vê uma mulher linda com um cara feinho, ó. Aí tu vai falar: que isso, cara? Coisa estranha. Sabe o que é? O cara é bom de lábia. Porque mulher gosta de ouvir história, pá, né? Homem não, homem é olhar. Então a mulher de Potifar devia ser gata, cara. Não como a minha, lógico, né? E ele não caiu. Então nem todas as portas que abrem na nossa vida, querida, é para você entrar. Sabe por quê? Porque Deus tem uma porta muito maior para você. Deus tem algo muito mais excelente para você. O seu sonho não pode parar pela metade, querida. Você não pode abrir a mão do seu sonho para pegar qualquer coisa. Não pare no pecado. José não parou no pecado, querido. Ele não parou. Sabe onde José não parou, querido? Na prisão. Imagina isso. José na prisão, querido. Imagina esse lugar. Não sei aqui quando já tiveram a oportunidade de ir. Eu já fiz evangelismos em prisões. É uma coisa horrível, querido. Você está naquele lugar, você está preso. Você está num lugar onde você não pode sair. Onde você é restrito a fazer só algumas coisas. Mas José não parou na prisão, querido. Mesmo no cárcere, ele continuou a sonhar, ele continuou a acreditar. E aí você pode me perguntar: e aí, qual era o segredo de José? Sabe qual era o segredo de José? José tinha um sonho, querido. José tinha um sonho. Por isso que José não parou nenhum desses estágios. Mas o sonho dele estava queimando no coração dele. E quando você tem um sonho, querido, os sonhos, eles nos deixam anestesiados. O sonho, você fica anestesiado, você não sente a dor. Por isso que José passou por todas essas etapas da vida dele, porque ele tinha um sonho, então podiam tacar pedrada nele, podia fazer o que for, que ele não sentia. O sonho é analgésico para nossas dores, para nossas lutas, para você vencer as guerras. Por isso que Paulo não parou, querido, quando ele foi chicoteado, quando Paulo sofreu naufrágio, quando ele sofreu perseguição, Paulo não parou, por quê? Porque ele tinha um sonho, então ele estava anestesiado. O sonho tem esse poder, querido,
de nos fazer não sentir as dores, não parar diante das dificuldades. Você consegue entender isso? Você já viu um jovem apaixonado? Como é que ele fica? Ele fica anestesiado, querido. Você passa na rua, dá uma ombrada no cara, ele... Ei, desculpa. Ele vem te pedir desculpa. Ei, desculpa, porque ele está com a visão lá na gata. Tá anestesiado, cara. Na nossa época, a gente pegava o telefone, que não é igual hoje, que tem o WhatsApp, hoje é fácil. Na nossa época, era no telefone. E aí ficava, oi, amor, te amo, lá no Rio, em Teresópolis. Anestesiado, nem via que ficava 1h30, 2 horas. Amor, desliga. Não, desliga você. Não. Eu desligo. O pessoal de hoje não sabe o que é isso, né? Esse pessoal do WhatsApp não sabe o que é isso, né? Mas antigamente era assim, não, desliga, amor. Então vamos lá, 1, 2... você não desligou, né? Aí, querido, no final do mês... Olha lá, ó. Aí no final do mês está ali Dona Conceição, ó. Essa conta de telefone, Roberto. Aí ela levantava, ela lá, ninguém desliga, eu desligo. Dona Conceição ia e desligava. Então, querido, você não sente a dor, você não liga, porque você tem um sonho. Agora, se você não tem um sonho, querido, você não vai conseguir sair de casa. Se você não tem um sonho, querido, se você não tem uma meta definida, quando os problemas virem, você vai parar. E aí eu pude observar isso na vida de José. José, ele estava pronto para resolver as situações da vida. E ele era flexível. As situações da vida vinham e ele era flexível. Ele sabia lidar com aquilo, ele sabia viver, mas tem gente que não nascer assim, eu vou ser assim. Quer ser duro, ser mais rígido, não dá, querido. É igual o lápis e a borracha. Você vai pegar a borracha, você vai dobrar, ela não vai quebrar. Mas um lápis, quebrou facilmente. Então tem muitas pessoas se quebrando por causa disso. Tem muitas pessoas com a vida quebrada por causa disso. Tem muitas pessoas com sentimentos quebrados por causa disso. Tem muita gente com a vida financeira quebrada por causa disso, com o ministério quebrado por causa disso. Por quê? Porque são pessoas rígidas, querido. São pessoas duras, que não se deixam moldar, não são flexíveis. E o Senhor conta com pessoas flexíveis. José, ele era flexível. Outra coisa interessante na vida de José é que ele não esperou o trono para governar, querido. Ele não esperou o trono para governar. Quando ele chegou na casa de Potifar, o que aconteceu? Ele governou naquele lugar. Quando ele chegou na prisão, o que aconteceu com José? Ele governou na prisão. Querido, você não importa o estágio do seu sonho, continue sonhando. Viva o teu sonho, querido. Viva o teu sonho. Eu prego lá na Vila Feliz, querido, para 15 pessoas, como eu estivesse pregando para 3.000. Eu, quando venho para a base aqui, querido, eu prego aqui na base como eu estivesse num estádio lotado, que esse é o meu sonho, querido. É um estádio lotado de jovens, é uma mega igreja, eu sonho com isso. Eu sonho com 50, 100, 200 pessoas aceitando Jesus. Não sei se vocês viram aí que rolou aí nas redes sociais esse tempo agora aí, lá na Nigéria, eu acho. Milhões de pessoas aceitando Jesus, aquele povo assim, todo mundo adorando. Eu fico louco com aquilo, é o que queima no meu coração. É o que eu quero ver. Então hoje eu prego na vila como eu estivesse pregando para uma multidão já. A gente vai para lá fazer treinamento com líder, às vezes vai 3, 4, 5, a gente está lá como eles se fossem super líderes, porque nós acreditamos que eles vão ser. Então não importa qual é o estágio que você está vivendo, querido. Não importa. Viva o seu sonho hoje, viva o seu sonho agora. Tenha olhos espirituais para o teu sonho. Acredite que ele vai realizar, acredite que é possível. Acredite que ele, porque um jovem do cárcere, querido, do cárcere, no outro dia, acordou governador do Egito. Entenda uma coisa, querido, Egito naquela época era a potência, era a maior potência de todo o mundo. Então, se você governasse o Egito, você estava governando todo o mundo. E a gente está falando de um cara que estava num cárcere, um cara que foi traído pelos irmãos. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Você viu o que Deus fez na vida do seu Choque Chun-Hun? Deus fez na vida dele. Vai fazer na sua vida também, querido. Para terminar, querido, eu quero falar uma coisa que me chamou a atenção
e 3 características bem rapidinho, 5 minutos eu termino. Quando o faraó teve um sonho, o copeiro se lembrou que José, pois José era o mesmo na frente de escravos e na frente do rei. Olha que coisa poderosa, querido. Algo me chamou a atenção nisso. Na hora que o copeiro estava lá, passou 2 anos, cara, um cara que foi marcado, imagina isso. Você está numa prisão, e aí você tem um sonho, teu amigo tem um sonho. Aí tem um cara dentro da prisão que revela, ó, você vai viver, agora teu amigo vai morrer. Ei, lembra de mim? Lembro. Aí ele vai estar na presença de Faraó, e ele esquece de um papo desse. Não tem como esquecer disso, querido. Como você vai esquecer de uma revelação dessa? Mas é porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas, querido. Diz a Bíblia que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de Deus para o sonho na sua vida se cumprir, querido. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Enquanto isso você está passando por um teste. E quem era José? José no meio dos escravos ali, ó. José no meio dos presos. José era o mesmo. Ele era o mesmo, ele estava ali revelando o sonho, ele estava ali querendo ajudar os outros. Ele estava ali querendo abençoar, ele estava ligado com Deus. E aí na hora que o faraó precisou, o copeiro disse, eu conheço um homem. Eu conheço, querido, vão se lembrar de você. As pessoas que podem abrir porta para você vão se lembrar de você. As pessoas que podem te colocar em lugar de honra vão se lembrar de você, querido. Mas para isso você tem que ser o mesmo em todos os lugares. Para isso você tem que ser prestativo em todos os lugares, querido. E vão se lembrar de você. Para terminar, 3 características de José. Pode vir para cá o ministério de louvor, por favor. 3 características. Homens que alcançam sonhos não têm dificuldade de perdoar quem lhes feriu. José perdoou os seus irmãos. Quem alcança os seus sonhos não tem dificuldade de agradecer quem o ajudou no meio da caminhada. Quem realiza os seus sonhos não tem dificuldade de tirar o que tem para ajudar aquele que não tem. É isso que Deus quer fazer na sua vida, querido. Fique de pé. Deus quer que você não se esqueça daqueles que te ajudaram. Deus quer que você perdoe aqueles que se levantaram no teu caminho. E Deus quer que você tire do que você tem para você abençoar aqueles que não têm. Para isso Deus quer realizar o sonho na sua vida. Um sonho, querido, alimentou um homem. E esse homem alimentou uma geração. O sonho de Deus na sua vida, querido, vai alimentar muitas pessoas. O sonho de Deus na sua vida vai transformar a vida de muitas pessoas.